que é o Twin Con? Twin Con é apresentado como um esporte alternativo, classificado como um jogo de invasão coletiva entre duas equipes mistas de 6 jogadores. O jogo baseia sua principal ação motora em passar uma bola com uma ou duas mãos entre os colegas de equipe do mesmo time e em lançamentos precisos em direção aos cones do adversário. Se um cone for derrubado, o time ganha um ponto, e então o jogo passa para um chute de pênalti chamado Twin. As regras táticas e técnicas de sua prática são comuns a jogos como handball, rugby, basquete, pelota valenciana, ultimate e floorball. O Twin Con nasceu na temporada de 2018-2019 na Escola Pública Les Arts de Valência. Surge do trabalho e pesquisa do professor de Educação Física Paulo Moran com alunos do 5º e 6º ano do ensino fundamental. Seu objetivo? Desenvolver a motivação, participação, cooperação, coeducação e coesão grupal, sempre a partir de uma perspectiva educacional. O campo de jogo é retangular e mede 40 por 20. O campo tem 4 cones, 2 amarelos e 2 azuis. O par de cones amarelos será localizado em sua metade defensiva a uma distância de 5 metros da linha de gol, dentro do retângulo delimitado com uma área zona defensiva. Os cones azuis devem ser colocados da mesma maneira na outra metade do campo. A duração da partida pode ser em pontos ou em tempo. No jogo de pontos, a partida dura até que uma equipe marque 17 pontos e deve haver uma diferença mínima de 2 pontos ou 60 minutos. O que ocorrer primeiro deve ser levado em consideração. Um intervalo de 10 minutos começará quando uma equipe marcar os primeiros 9 pontos ou, respectivamente, 30 minutos de jogo. O jogo tem tempo hábil a ser analisado de forma estruturada e deve ser jogado em 2 metades com um intervalo entre os tempos. A partida será jogada em um tempo contínuo, ou seja, o cronômetro não será parado em nenhuma circunstância. As categorias Benjamin e Alevín jogarão 2 metades de 15 minutos com intervalo de 5. Os bebês e cadetes jogarão 2 metades de 20 minutos com intervalo de 5. Juvenis, amadores e veteranos jogarão 2 metades de 30 minutos com intervalo de 10. A bola de jogo é uma bola de espuma coberta com couro ou uma simples bola de plástico e é jogada apenas com as mãos, fazendo passes e lançamentos aos cones. O jogo começa com os capitães escolhendo campo ou bola. A equipe com escolha de campo leva a bola. O jogador com a bola fica entre os 2 cones dentro de sua zona defensiva com todos os companheiros de equipe. Para iniciar o jogo, o jogador com a bola levanta o braço, comunicando a partida ao time adversário. O jogador mais afastado do time adversário levanta o braço para sinalizar que o seu time também está pronto para o início. Nesse momento, a bola é jogada para a equipe adversária com a voz ao ar. A bola deve seguir uma trajetória parabólica mais da metade do campo de jogo e deve ser apanhada por um dos jogadores do time adversário para que o jogo continue. Se nenhum jogador pegar a bola e ela cair ao chão, uma segunda vez é feito o mesmo lançamento, sempre o mesmo jogador. A equipe arremessadora pega a bola e lança do meio do campo. Se a bola for lançada 2 vezes incorretamente, a bola passa para a equipe receptora para a execução de uma cobrança. Como se ataca ou se avança? Todos os jogadores podem se mover livremente no campo de jogo, exceto o jogador que recebe a bola. Deve ficar de pé e só pode girar com o pé, assim como um pé de pivô. Além disso, a bola deve ser segurada por no máximo 10 segundos. Se durante o jogo a bola cai ao chão, há uma mudança de posse de bola e a bola é retirada, ela é cobrada novamente da linha de toque mais próxima, aqui uma linha lateral. E como se defende? Os jogadores da equipe defensora só podem interceptar a bola em voo. Se durante o voo de uma bola, um jogador da equipe atacante e um jogador da equipe defensora pegarem a bola ao mesmo tempo, o jogador da equipe atacante tem preferência na posse de bola. A marcação entre os jogadores só pode ser 1 contra 1. Se o titular da bola for marcado por vários jogadores adversários, isso é uma falta.
Os jogadores adversários são espaçados com 1 metro de distância para evitar contato físico. Em período de pandemia, houve um aumento para 1,5 m dessa mesma distância. O que é um gêmeo ou uma cobrança no twin? Se o jogador, jogando os cones, derrubar o cone em uma jogada durante a partida, o time recebe um ponto, então um gêmeo é arremessado, ou um twin, conhecido também como cobrança de penalidade no twin con. É um tiro de penalidade em 2 cones, colocados um em cima do outro, em uma posição invertida, a uma distância de 3 metros. Ao lançamento, cada cone derrubado vale 1 ponto, podendo assim o jogador somar até 2 pontos extras caso seu arremesso, se o cone for atingido, mas não acabar em uma posição em que esteja deitado, nenhum ponto é concedido na cobrança do twin. Bem, com relação a faltas, é uma infração cometida por qualquer jogador em qualquer uma dessas situações, sendo elas: o jogador na posse de bola se mover, um jogador da equipe atacante é defendido por 2 ou mais jogadores adversários, o jogador na posse de bola faz um passe com um tapa na bola, um jogador da equipe defensiva acerta a mão do atacante durante o arremesso, se houver contato físico entre jogadores de diferentes equipes, um jogador invadir ou saltar a zona defensiva, lembrando que a zona defensiva só pode ser penetrada durante o pontapé de saída, aquele lance inicial de jogo, tá? O jogador na posse de bola levar mais de 10 segundos com essa posse sem uma ação efetiva. O jogador em defesa estar a menos de 3 metros de distância do jogador que vai realizar o pontapé inicial. Um jogador controlar a bola com os pés. Um jogador em defesa penetrar o retângulo da zona defensiva de seus cones em uma ação conhecida como cone defensivo. O que ocorre quando uma falta é cometida? Nesse caso, o jogo é interrompido, pequenas faltas são aplicadas por um jogador de equipe que tem recebido a falta, a posição do lançamento é a mais próxima possível do local onde ela foi feita. O lançamento é feito com uma ou ambas as mãos, o tempo máximo permitido é de 10 segundos. Se esse tempo for ultrapassado e o lançamento tiver sido dado, a bola passa para a equipe adversária e eles pegam o arremesso. O que é o cone defensivo? Esse termo presente na regra do twin con é considerado quando um jogador do time defensivo entra, passa ou salta pela zona defensiva, que é a área delimitada onde estão os seus cones, fazendo com que ocorra uma alteração daquilo que é estruturado para as regras naturais do jogo. Se o jogador entra no retângulo como medida defensiva, o time adversário é penalizado com 1 ponto. Então, se o seu time, o seu jogador defensivo entrar nessa zona, você pode ser apenado. Se além de estar dentro do retângulo a bola foi interceptada, tocada ou parada quando lançada aos cones, a penalidade é dupla. O time atacante ganha 1 ponto e um arremesso do twin. As mudanças entre jogadores da mesma equipe podem ser feitas quantas vezes forem necessárias, sempre no final de uma jogada e com o consentimento do árbitro. Além disso, eles só ocorrerão no centro do campo, onde a marca Change Zone ou área de substituição está localizada. Bem, no site twincon.es você encontrará diferentes seções. Você encontrará todos os conteúdos necessários para que você possa saber sobre a história, as regras, sobre o criador da modalidade, os fundamentos, vídeos, e terá disponibilidade de downloads didáticos para o ensino primário e secundário, com conteúdos, critérios de avaliação, indicadores de sucesso, para que aqueles professores e até os amantes do esporte que desejam imprimir e ter esse conteúdo possam assim fazer. Prazer, twin con.